Fala galera, tudo bem aí? Espero que estejam bem, né? Aqueles que estão podendo ficar em casa, que fiquem em casa, aqueles que precisam trabalhar, né? Façam isso com cuidado para que a gente possa se ver o quanto antes aí. Tô com saudade de vocês aí, né? Então vamos lá. Um pouquinho da nossa aula a gente vai falar sobre as ferramentas da gestão de qualidade. Quais são as ferramentas que as empresas utilizam aí, né? Para trabalhar com qualidade, né? Então, o objetivo da aula é a gente reconhecer as características, né, e utilidades dessas ferramentas. A gente vai passar por todas elas aí e, em especial, a gente vai trabalhar aí com uma delas aí, né, que é uma não só utilizada pelas empresas, mas em diversas outras áreas aí também, né, a educação, né, não só a parte produtiva das empresas, mas a parte comercial, né? Então, todas elas utilizam aí o que a gente vai trabalhar, que é o diagrama de Pareto aí, certo? Então, a gente começa a falar das ferramentas. A primeira ferramenta que a gente vai trabalhar, ele vai falar é o fluxograma. O que é um fluxograma? Ele vai ter a finalidade de identificar o caminho real e ideal de um produto ou um serviço e como que ele reconhece esses desvios que possam ocorrer durante um processo aí, quer seja ele produtivo, né, quer seja ele de um serviço, e o que significa cada um, né, para quem já viu um fluxograma, o que significa cada um daqueles, o quadradinho, o losango, né, às vezes o triângulo ali. Então, o que o fluxograma ele ajuda a gente, né, ajuda as empresas, né, identificar possíveis falhas e possíveis desvios no processo. Então a gente vai ter aqui no fluxograma, ele vai ter lá o início ou fim de atividade, né, o início ou fim, as atividades, a alternativa, os momentos de decisão, os dados, os conectores de página, né, a espera, ou seja, que aquilo está esperando por uma ação de uma outra pessoa, e o que é um documento. Esses são aí as oito figuras de um fluxograma, e depois a gente vai ter tempo de trabalhar aí com elas, certo? Né? Então, os fluxogramas eles são utilizados por grandes empresas aí, né? E não só por empresas, né? É isso que eu estou falando. A área de educação também utiliza, né? Os próprios governos utilizam. Então, e não é só para saber como que funciona um produto ou um serviço, de onde começa, onde termina, e quais são as interrupções, as conexões, né? E quais são as decisões que têm que ser tomadas aí durante todo um fluxo de um produto ou de um serviço, né? A outra ferramenta que a gente vai ver aí, né, é a chamada diagrama de Ishikawa, ou diagrama de causa e efeito, também conhecido como escama de peixe, né? Então, escama de peixe? Não, espinha de peixe, né? Ele vai, qual que é a finalidade? Explorar e indicar todas as causas possíveis de um problema, né? Vamos falar assim. Então, o diagrama de causa e efeito, ele foi, né, de Ishikawa, né, ele é conhecido como Ishikawa, que foi desenvolvido por um japonês, né, na Universidade de Tóquio, em 1943, né, ele era um engenheiro da Kawasaki, né, então, assim, o Kaoru Ishikawa, ele desenvolveu esse diagrama de causa e efeito, também de espinha de peixe aí, né, para poder solucionar os possíveis problemas. E ele trata, né, o diagrama, né, de 6 formas, ou o chamado 6 M's, né, que são decorrente das falhas de materiais, dos métodos, da mão de obra, das máquinas, do meio ambiente e das medidas. Então, para cada uma da espinha do peixe lá, um M desse vai ser colocado lá. Então, né, geralmente medidas, mão de obra, meio ambiente, métodos, máquinas, materiais. E você pode fazer depois também algumas outras colocações, ou seja, entre o que seria ali a espinha do peixe e a espinha principal do peixe, você pode ir colocando o que foi, os problemas que foram ocasionados em cada um dessas etapas, em cada um desses M's, vamos falar assim. Se o problema está sendo ocasionado por interrupção de máquina, por quebra de máquina, ele vai lá na parte de máquina. Se é um problema de mão de obra, está faltando funcionário, então ele vai lá na mão de obra e assim sucessivamente, né? Então, assim,
a gente vai poder também visualizar esse, né, o diagrama de Ishikawa aí, o espinha de peixe mais para frente, certo? A gente vai olhar ele também com carinho, né? E vamos fazer umas atividades com eles, é claro, né? E não adianta chorar, né? As folhas de verificação são tabelas ou planilhas simples usadas para facilitar a coleta de dados, ou seja, toda empresa, na verdade, a gente acredita que não utilize, né, uma ferramenta de qualidade, mas toda empresa que tem, né, uma tabela ou tem uma planilha, se você utiliza uma tabela, uma planilha, aí você está usando um método de qualidade, ou seja, coleta de dados, né, para economizar tempo, né, para você não precisar ficar fazendo sempre a mesma coisa. Você vai ali, você já tem isso, essa tabela, essa planilha ali, essas folhas de verificação, é fácil de você recorrer a elas para resolver os problemas ou procurar soluções aí, né, informações para a resolução dos problemas. A gente não vai ficar se atentando muito porque é o mais comum que tem. Então, assim, ela ajuda muito a diminuir erro e a evitar confusões com informações, certo? Então, as folhas de verificação são as mais simples e talvez a gente tenha no nosso ambiente de trabalho e a gente nem saiba que ela faz parte de uma das ferramentas da qualidade, da gestão de qualidade, certo? O próximo item que a gente vai ver é o histograma, né? Que ele tem a finalidade de mostrar a distribuição dos dados por meio de gráfico de barras, né? Ou seja, todo mundo já viu um gráficozinho de barras lá, então ele vai fazer essa indicação aí dos dados por meio, né, de um histograma, que é um gráfico que representa uma série de dados aí. Então o histograma geralmente ele é representado aí por meio de um gráfico de barras, né, horizontal ou vertical, né, que tem uma série de dados aí que isso possa trazer apoio às decisões e às resoluções dos problemas da empresa, certo? O próximo que a gente vai falar é o diagrama de dispersão. Então ele vai mostrar o que acontece, uma variável quando muda, né? Relações causa e efeito, né? Então assim, né, ele é um diagrama, né, que ele vai mostrar o que pode estar ocasionando, qual a causa e qual é o efeito daquilo, né? Então as empresas muito trabalham já soluções de problemas, então as empresas estão resolvendo muito o efeito e não está tratando a causa do problema. Então esse diagrama de dispersão ele vai trazer aí o que é a causa, né, do problema e o que essa causa pode trazer de efeito, ou o que esse problema pode ocasionar. Então é ideal, vamos resolver causas de problemas, né, sempre pensando que isso vai trazer um efeito, vai causar, né, estragos muitas vezes, mas sabendo que muitas empresas andam resolvendo efeitos e não as causas, certo? Então o diagrama ele ajuda nisso, a resolver a causa do problema, certo? Uma outra ferramenta que tem, que a gente acaba utilizando, que foi uma ferramenta às vezes que o marketing utiliza muito, né? É o brainstorming aí, ou a tempestade de ideias, chuva de ideias, né? Então, assim, né, por que não é uma ferramenta de qualidade? Porque todo mundo, né? A ideia é colocar várias pessoas dentro de uma sala que tem pensamentos e ideias diferentes, né? E fazer com que essas ideias e pensamentos diferentes, né, eles sejam alinhados sempre na mesma direção, né? Então, produz as ideias, né? Ou seja, a primeira fase aí do brainstorm é produzir essas ideias, ver todas as ideias que existem, fazer uma avaliação dessas ideias propostas e depois pôr em prática, né? Então, julgar na primeira fase aí nunca é legal. As ideias, às vezes, por mais, né, vamos falar assim, por mais sem propósito que possam parecer, talvez ela seja uma ideia que vai surtir um efeito bom para a empresa, bom para a resolução do problema, bom para trazer, né, resultados para a empresa. Então essa ideia de quando você vai para o brainstorm não ter barreiras mentais, você ir com a mente aberta, porque às vezes a tua ideia não é a melhor, né? Tem ideias melhores e elas talvez sejam implementadas. Então a gente não pode aí ter vamos falar assim, o orgulho de falar, não, a minha ideia não foi vista, então não quero saber, não. A gente tem que ir com a guarda baixada, né? Todas as ideias vão ser colocadas, todas as ideias vão ser vistas e vão ser implementadas as melhores, né? Então, é uma forma de criatividade. Muitas empresas usam isso, né, como uma ferramenta de qualidade, mas o marketing principalmente utiliza isso aí como uma ferramenta de gestão,
de ideias aí, de trazer, né, ideias novas, certo? Então, o principal objetivo é produzir o maior número de ideias possível sobre um problema e achar uma solução para esse problema, certo? Talvez essa seja, talvez não, essa é a principal objetivo aí do brainstorm, né? O PDCA, né, ele é uma maneira de orientar a eficiência e eficácia da execução de uma determinada ação. Então, ele traz um conceito de melhoramento contínuo, né? Implicando literalmente um processo sem fim, ou seja, o processo nunca vai ter fim, ele sempre vai estar trabalhando aí, né, com a melhora do ciclo produtivo, do ciclo de serviços, né, de um processo dentro de uma empresa. Então, ele também é conhecido como ciclo de Deming, né, que foi um cidadão aí, um guru da qualidade aí, da qualidade que existiu aí. Então, o PDCA ele vai sempre, o P que significa planejar, né? O D de execução, o C de você fazer uma checagem daquilo que você executou e daquilo que você planejou, e o A, quais são as ações que você vai implementar com base naquilo, quais são as ações que você vai desenvolver na busca, né, do que você planejou, do que você executou, ou seja, necessidade de treinamentos e planos de ações, né? E aí o que você vai checar se aquilo que você está executando em plano de ação está legal, se não está. Então, e buscar desenvolver solução e análise para os problemas, né? E se nisso tudo que você fez no PDCA o problema não foi resolvido, você vai ter que voltar lá no primeiro ciclo, planejar de novo, né, executar os planos de ações de novo, fazer a checagem se está funcionando, para ver se a tua ação vai estar funcionando. E geralmente o PDCA, né, ele vai, né, trabalha ali quase que em conjunto, né, ele vai trabalhar de uma forma meio interligada com os planos de ações dos 5W2Hs, né, que são aí 7 palavras em inglês, que consiste na formatação de um plano e respondendo às questões de o que, por que, onde, quando, quem, como e quanto isso vai custar, né? Se a gente vai falar em inglês, é why, é what, why, where, when, who, how e how much. Então, sempre que você vai fazer um trabalho, né, ou que você vai desenvolver uma atividade, se você vai trabalhar com o ciclo W2H, sempre vai ter o que você vai fazer, por quê, como, onde, com quem, quando e quanto isso vai custar, né? É uma maneira simples de conter e obter as informações necessárias para acompanhar toda a execução do plano de ação aí, certo? Então, ele também pode trazer gráficos, trazer prazos, né? E todas as tarefas relacionadas entre si. E por último, a gente vai falar do diagrama de Pareto, né? Então, ou curva ABC, ou diagrama 80-20, né? O que é isso, né? Então, o diagrama de Pareto aí, ele vai trazer, né? Ele busca, né? Visualizar aí, principalmente as questões de vendas, né? Ou as questões produtivas, né? O custo ou o valor financeiro, porque ele, né? Então, o que ele mede, vamos falar assim, para Pareto, que é o Vilfredo Pareto, um italiano, um economista, e como que ele descobriu isso? Ele falou que na época que ele fez, né, que ele descobriu, ele disse que 80% da riqueza do mundo estava distribuída para apenas 20% da população. Ou seja, apenas 20% da população do mundo detinha 80% da riqueza. E isso foi traduzido e foi trazido para o ambiente empresarial, né? Então, ou seja, o que eles falam? Que apenas 20% de todos os produtos corresponde a 80% do faturamento, né? É bastante coisa, né? Então, assim, quais são esses produtos? O que esses produtos têm, né? Então, é fazer esse levantamento que a gente vai ter a chamada curva ABC. Por quê? Né, 80% aí corresponde a 20%, né, 80% de todo o faturamento corresponde a 20%
né, de produtos, 20% de produtos corresponde a 80% de faturamento. Aí depois você vai ter 30% dos produtos correspondendo a 15% do faturamento e 50% dos produtos correspondendo a apenas 5% do faturamento, né? Então, as empresas trabalham com o diagrama de Pareto ou com a curva ABC para identificar quais são os produtos que mais trazem faturamento, quais produtos que trazem maior retorno financeiro. Ah, mas eu posso colocar lá, e por que a gente fala da curva ABC? Porque as empresas vão talvez dar foco muito, né, questão de estoque, de produção, nos produtos que são A, da curva A. Ou seja, são esses produtos que trazem rentabilidade para a empresa, né? São esses produtos que vão fazer a empresa realmente ter um ganho financeiro. Ah, eu posso desprezar os produtos B e C? Não. Às vezes um produto C é o que ele vai ser vamos falar assim, a porta de entrada para aquisição de produtos A, né? Então é ele que traz o consumidor ali para comprar os produtos de maior valor agregado, os produtos que vão ter maior retorno financeiro. Então, essa questão do diagrama de Pareto ou da curva ABC, né? Que sempre você vai trabalhar com o Pareto, você vai trabalhar com a ABC. Então, pode ter curva A, B, C, D, E, F. Até pode, mas sempre você vai trabalhar com A, B, C. Do C para baixo o volume é muito pequeno. Então, identificar quais são os 20% desses produtos que detêm 80% do faturamento é o mais importante aí relacionado ao diagrama de Pareto, certo? Bom, então espero que vocês tenham pelo menos entendido um pouco dessa questão das ferramentas da qualidade. Vocês vão ter um material aí que vocês podem consultar. Tendo dúvidas, podem procurar a gente aí que, né, a gente vai responder e esperando, né, dentro em breve a gente estar juntos aí para a gente poder, né, se ver, conversar e continuar as nossas aulas, certo? Um grande abraço a todos.